Quando Ricardo perdeu sua esposa no parto dos trigêmeos, sua dor era infinita. 3 meses depois, conheceu Lorena, que jurava amar as crianças, mas algo não parecia certo. Então ele precisou viajar para fechar um grande negócio, sem imaginar que a ausência dele revelaria quem Lorena realmente era. O que aconteceu naqueles dias destroçou seu coração. Mas quem salvou tudo foi Marta, a humilde faxineira que ninguém notava. A mansão estava silenciosa naquela madrugada. Ricardo segurava os 3 bebês nos braços, um de cada vez, caminhando pelo quarto que antes pertencia a ele e à esposa. O choro dos trigêmeos ecoava pelas paredes vazias e cada lágrima daquelas crianças parecia rasgar um pedaço da alma dele. Havia perdido Camila no parto, a mulher que amava, a pessoa que tinha planejado uma vida inteira ao seu lado, se foi no momento em que deveria ser o mais feliz. Os médicos do Hospital Vida Nova tentaram de tudo, mas complicações inesperadas transformaram aquele dia de alegria em tragédia absoluta. Agora, sozinho naquela casa imensa, Ricardo precisava ser pai e mãe. Precisava ser forte quando tudo dentro dele gritava de dor. Os trigêmeos, 3 meninos que pareciam cópias perfeitas uns dos outros, tinham apenas alguns meses de vida e dependiam completamente dele. Durante as primeiras semanas, Ricardo mal conseguia olhar para os filhos sem sentir o coração despedaçar. Não porque não os amasse, mas porque cada rostinho deles era a lembrança viva de Camila. Os mesmos olhos escuros, o mesmo formato do nariz, o mesmo sorriso que começava a aparecer nos momentos em que não estavam chorando. A família dele não ajudava muito. A mãe, Helena, aparecia de vez em quando para dar palpites sobre como ele estava criando as crianças errado, mas nunca ficava para ajudar de verdade. O irmão, Augusto, tinha a própria vida e mal passava por ali. Quem realmente segurava a barra era Marta. A faxineira que trabalhava na casa havia anos tinha se tornado uma espécie de anjo da guarda. Ela chegava antes do sol nascer e muitas vezes ia embora quando a noite já tinha caído. Preparava mamadeiras, trocava fraldas, ninava os bebês para dormir. Fazia tudo isso com um sorriso no rosto, mesmo ganhando um salário simples que mal pagava as contas dela. Ricardo sabia que devia muito a Marta, mas ele era um homem de negócios, sempre focado em números e resultados. Demonstrar gratidão não era algo que vinha naturalmente para ele. Pagava o salário dela em dia, dava algumas gorjetas extras quando lembrava, mas nunca parou para realmente enxergar o sacrifício que aquela mulher fazia. Meses foram passando. A dor da perda continuava viva, mas Ricardo aprendeu a funcionar no piloto automático. Acordava, ia para o escritório da corporação Millennium, a empresa que construiu do zero e transformou em império. Voltava para casa, passava algumas horas com os filhos e dormia. A rotina era mecânica, sem cor, sem vida. Foi numa tarde qualquer, durante um evento de negócios no Salão Cristalino, que ele conheceu Lorena. Ela era tudo o que Camila não era. Loira, alta, sempre impecavelmente vestida com roupas de grife. Falava com uma confiança que beirava a arrogância, mas sabia exatamente o que dizer para impressionar. Lorena se aproximou dele durante o coquetel. Começaram a conversar sobre investimentos, mercado financeiro, oportunidades de negócio. Ela parecia genuinamente interessada no que ele tinha a dizer. Pela primeira vez em meses, Ricardo sentiu algo diferente da dor constante que carregava no peito. Nas semanas seguintes, eles começaram a se ver com mais frequência. Jantares em restaurantes caros, eventos sociais, noites que terminavam em conversas sobre sonhos e planos futuros. Lorena era inteligente, sabia exatamente como agir perto dele. Nunca pressionava, nunca cobrava, mas estava sempre presente. Quando Ricardo finalmente contou sobre os trigêmeos, esperava que ela saísse correndo. Que homem viúvo, com 3 bebês pequenos, não era exatamente o melhor partido do mercado, mesmo sendo milionário.
Mas Lorena surpreendeu. Eu adoro crianças. Ela disse com um sorriso que parecia sincero. Sempre sonhei em ser mãe. E 3 de uma vez, que bênção! Aquilo derreteu o coração de Ricardo. Finalmente, alguém que poderia ajudá-lo a carregar aquele peso. Alguém que poderia dar aos filhos dele o amor materno que perderam. Ele estava tão desesperado por ajuda, tão cansado de fazer tudo sozinho, que não percebeu os sinais. Quando levou Lorena para conhecer a mansão pela primeira vez, ela ficou impressionada com o tamanho da propriedade. Os olhos dela brilhavam enquanto observava cada cômodo, cada detalhe da decoração cara, cada pedaço daquele mundo de luxo. Onde estão os pequenos? Ela perguntou com entusiasmo. Ricardo a levou até o quarto dos bebês. Os 3 estavam dormindo em berços lado a lado, respirando suavemente. Lorena se aproximou, observou por alguns segundos e soltou um suspiro emocionado. São lindos, ela sussurrou. Vou cuidar deles como se fossem meus. Naquele momento, Marta entrou no quarto carregando roupas limpas dos bebês. Ela parou ao ver Lorena e algo no olhar da faxineira mudou. Não era hostilidade exatamente, mas uma espécie de desconfiança silenciosa. Marta, esta é Lorena, Ricardo apresentou. Ela vai começar a vir aqui com mais frequência. Prazer, Lorena disse, sem realmente olhar para a faxineira. Sua voz tinha um tom diferente agora, menos caloroso. Igualmente, Marta respondeu baixinho, colocando as roupas no armário e saindo do quarto em silêncio. Ricardo não percebeu a tensão. Estava ocupado demais planejando como aquele novo arranjo poderia funcionar. Finalmente, teria alguém para dividir as responsabilidades. Finalmente, os filhos teriam uma figura materna. As primeiras visitas de Lorena pareciam confirmar todas as esperanças dele. Ela chegava sempre bem arrumada, com presentes caros para os bebês, roupas de grife, brinquedos importados, coisas que custavam mais do que o salário mensal de Marta. Segurava os trigêmeos nos braços enquanto Ricardo estava por perto, fazia carinho, cantava canções de ninar. Mas Marta começou a notar coisas. Pequenos detalhes que passavam despercebidos por Ricardo. Como Lorena sempre arrumava uma desculpa para devolver os bebês para ela assim que Ricardo saía da sala. Como o sorriso dela desaparecia no momento em que pensava que ninguém estava olhando. Como tratava Marta com uma frieza que beirava o desprezo. Uma tarde, enquanto lavava louça na cozinha, Marta ouviu Lorena falando ao telefone na sala ao lado. A voz dela era totalmente diferente, ríspida, impaciente. Sim, mãe, eu sei que tem 3 crianças, ela dizia irritada. Mas você não entende o tamanho da fortuna dele. Vale a pena aguentar uns anos de choro de bebê. Depois a gente resolve isso. Marta sentiu um frio na espinha. Continuou lavando a louça, fingindo não ter ouvido nada. Mas o coração dela disparou. Precisava contar para Ricardo. Mas como? Ela era apenas a faxineira. Quem acreditaria nela contra uma mulher como Lorena? Nas semanas seguintes, o relacionamento entre Ricardo e Lorena se aprofundou. Ele estava convencido de que tinha encontrado a pessoa certa. Alguém que amava os filhos dele, que entendia a dor da perda, que estava disposta a construir uma nova família. Marta observava tudo com o coração apertado. Via como Lorena mudava completamente quando Ricardo não estava por perto. Como pegava os bebês com impaciência, reclamando do choro, revirando os olhos toda vez que precisava trocar uma fralda. Você não pode ficar com eles? Lorena perguntava para Marta com desdém. Para que você acha que está sendo paga? Estou limpando a casa como sempre fiz. Marta respondia com calma, mesmo sentindo a raiva crescer dentro dela. Pois limpe mais rápido e venha cuidar dessas crianças. Lorena ordenava como se fosse a dona da casa. Mas Marta nunca contava nada para Ricardo. Tinha medo de perder o emprego, medo de ser vista como uma fofoqueira invejosa. E Ricardo parecia tão feliz, tão aliviado por ter encontrado alguém, que ela não tinha coragem de destruir aquela ilusão. Até que aconteceu algo que mudou tudo.
Ricardo precisou viajar para uma reunião de negócios importante em outra cidade. Seria apenas alguns dias, mas ele estava preocupado em deixar os trigêmeos. Lorena pode ficar aqui na mansão com eles, ele sugeriu. E você, Marta, pode vir todos os dias como sempre faz. Assim, terão 2 pessoas cuidando. Lorena concordou imediatamente com aquele sorriso perfeito que ela usava perto dele. Marta apenas assentiu, mas algo dentro dela gritava que aquilo era má ideia. Na noite anterior à viagem, Ricardo estava no quarto dos bebês. Os 3 dormiam tranquilos, alheios a tudo que acontecia ao redor. Ele acariciou cada cabecinha com uma ternura infinita. Camila, ele sussurrou para o nada. Espero estar fazendo a coisa certa. Espero que você aprove. Nossos filhos precisam de uma mãe e eu preciso de alguém também. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. A dor da perda ainda estava ali, viva, pulsante. Mas ele precisava seguir em frente, pelos filhos, por ele, pela memória da esposa. O que Ricardo não sabia era que Lorena estava do lado de fora do quarto, ouvindo tudo. E o sorriso no rosto dela não tinha nada de carinhoso. Era calculista, frio. Ela olhou para o celular e digitou uma mensagem para alguém. Ele está completamente fisgado. Logo essa fortuna vai ser nossa. Do outro lado do corredor, Marta também tinha escutado tudo. As palavras de Ricardo, o choro silencioso dele, a dor que ainda carregava. E decidiu que precisava fazer algo. Não sabia o que exatamente, mas não podia deixar aquele homem bom e aqueles bebês inocentes caírem na armadilha que estava sendo preparada. A viagem de Ricardo seria o momento da verdade, o momento em que todas as máscaras cairiam. E Marta, a humilde faxineira que ninguém notava, estava determinada a proteger aquela família, mesmo que isso custasse o emprego dela. Porque algumas coisas eram mais importantes que dinheiro. Algumas coisas valiam lutar, mesmo quando você era apenas uma pessoa invisível aos olhos de quem tinha poder. A guerra silenciosa estava apenas começando, e ninguém imaginava até onde aquela história iria. O carro de Ricardo desapareceu pelo portão da mansão enquanto o sol ainda nascia. Ele tinha deixado instruções detalhadas para Lorena e Marta, números de emergência, contatos do pediatra. Beijou cada um dos trigêmeos na testa antes de partir, o coração apertado por deixá-los pela primeira vez desde que nasceram. Vai ficar tudo bem, Lorena garantiu com um sorriso radiante. Pode ir tranquilo. Vou cuidar deles como se fossem meus próprios filhos. Ricardo acenou pela janela do carro, aliviado por ter alguém em quem confiar. Marta observava tudo da varanda, com aquela sensação ruim no estômago que não conseguia explicar. Algo estava prestes a acontecer. Ela sabia. Mal o carro sumiu de vista, a transformação de Lorena foi instantânea. O sorriso desapareceu como mágica. Ela jogou a bolsa de grife no sofá, tirou os sapatos caros e soltou um suspiro de irritação. Finalmente, murmurou pegando o celular. Discou um número e esperou. Oi, amor. Sim, ele acabou de sair. Pode vir. Temos a casa só para nós pelos próximos dias. Marta fingiu estar ocupada arrumando a sala, mas escutava cada palavra. O coração dela acelerou. Lorena tinha chamado alguém de amor. Não podia ser Ricardo, que tinha acabado de sair. Menos de uma hora depois, um carro esportivo vermelho estacionou na frente da mansão. Dele desceu um homem alto, músculos aparentes sob a camisa justa, cabelo perfeitamente penteado. Ele entrou como se fosse dono do lugar. Bebê! Lorena correu até ele, jogando-se nos braços dele num abraço que não deixava dúvidas. Eles se beijaram bem ali na entrada, sem qualquer pudor. Marta estava no andar de cima, espiando pela escada. Precisou colocar a mão na boca para não deixar escapar um grito de choque. Aquilo não podia estar acontecendo. Então essa é a mansão do trouxa? O homem disse alto, olhando ao redor com um sorriso zombeteiro. Você realmente conseguiu, Lori. O cara é podre de rico. Eu te disse, Fabiano.
Lorena respondeu pendurada nele. Só preciso aguentar mais um tempo, casar com ele, esperar uns anos, pegar metade de tudo no divórcio. Aí a gente some para bem longe e vive como reis. E aqueles moleques? Fabiano perguntou fazendo cara feia. Ah, as crianças, Lorena revirou os olhos. São um sacrifício necessário, mas depois que eu pegar o que quero, problema dele. Talvez eu convença ele a contratar uma babá em tempo integral. Assim, nem preciso fingir que me importo. Eles riram juntos, um som cruel que ecoou pela casa. Marta sentiu náusea. Como alguém podia ser tão falso, tão maldoso? Aqueles bebês inocentes, aquele homem que ainda chorava a esposa todas as noites, sendo enganados daquele jeito. Nesse momento, um dos trigêmeos começou a chorar no quarto. Depois, o segundo. Logo os três estavam berrando como sempre faziam quando acordavam com fome. Ai, meu Deus! Lorena bufou. Já começou a choradeira. Você não vai lá? Fabiano perguntou. Tenho uma empregada para isso, Lorena disse pegando o celular. Ei, você! Marta, venha cuidar dessas crianças! Marta desceu as escadas rapidamente, mantendo os olhos baixos. Passou por Lorena e Fabiano sem dizer nada, indo direto para o quarto dos bebês. Seu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Os três bebês choravam desesperados. Ela preparou as mamadeiras, cantando baixinho para acalmá-los. Pegou o primeiro no colo, depois o segundo, fazendo malabarismos para dar atenção aos três ao mesmo tempo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela também, mas eram lágrimas de raiva e tristeza. Lá embaixo, Lorena e Fabiano tinham se instalado na sala como se fossem os donos. Abriram uma garrafa do vinho mais caro da adega de Ricardo, colocaram música alta, riram e fizeram planos sobre como gastar o dinheiro que ainda nem tinham. Eu quero um iate, Fabiano dizia, daqueles enormes para fazer festas. E eu quero uma cobertura em Miami, Lorena completava. Bem longe daqui, bem longe desses bebês chorões. Você acha que ele desconfia de alguma coisa? Fabiano perguntou. Ricardo? Lorena gargalhou. Aquele coitado está tão desesperado por companhia que acredita em qualquer coisa que eu digo. É patético. Fica falando da esposa morta o tempo todo, chorando pelos cantos. Eu tenho que fingir que me importo, que sinto pena. É exaustivo. Mas vale a pena, Fabiano disse levantando a taça. Por nós e por trouxas apaixonados que facilitam nossa vida. Eles brindaram, rindo alto demais. Marta escutava tudo enquanto ninava os bebês. Precisava contar para Ricardo. Mas como? Ele estava em outra cidade, em reuniões importantes. E se ela ligasse agora, no meio de tudo, ele acreditaria nela? Uma simples faxineira contra a palavra da namorada dele? O dia foi passando. Lorena e Fabiano se comportavam como se a mansão fosse deles. Usaram a piscina, a sauna, pediram comida cara e mandaram entregar. Tratavam Marta como uma serviçal invisível, gritando ordens sem nem olhar para ela. Traga mais vinho, limpe aqui. Prepare alguma coisa para comer. Marta obedecia tudo em silêncio, mas por dentro estava fervendo e observava cada detalhe, cada conversa, cada momento de descuido. Ela precisava de provas. Palavra contra palavra não bastaria. Quando a noite caiu, os bebês começaram a chorar novamente. Era a hora do banho, da mamadeira noturna, da rotina que Ricardo seguia religiosamente todos os dias. Cala a boca dessas crianças, Lorena gritou lá de baixo, irritada. Não aguento mais esse barulho. Marta subiu correndo. Os três bebês choravam no berço, as fraldas sujas, famintos. Ela começou a cuidar deles, um por um, com todo o carinho que aquelas crianças mereciam. Foi quando escutou passos na escada. Lorena apareceu na porta do quarto, o rosto vermelho de raiva. Você não pode fazer eles pararem de chorar? Ela sibilou. Está atrapalhando tudo lá embaixo. São bebês, senhora. Marta respondeu calmamente, segurando um dos trigêmeos no colo. Eles choram porque precisam de atenção, de carinho, não entendem que estão incomodando. Não me interessa, Lorena disse com desdém.
Dá um remédio, faz alguma coisa. Só quero silêncio. Não posso dar remédio sem ordem do pai deles, Marta falou firme, surpresa com a própria coragem. Lorena deu 2 passos na direção dela, os olhos brilhando de fúria. Por um momento, Marta achou que seria agredida. Mas então, Lorena pareceu se controlar. Respirou fundo e forçou um sorriso falso. Está bem, ela disse com uma voz enjoativamente doce. Então cuida direito deles. É para isso que você é paga, não é? Ela saiu batendo a porta. Marta abraçou o bebê com mais força, sussurrando promessas que não sabia se conseguiria cumprir. Eu vou proteger vocês, ela murmurou. De algum jeito eu vou. Os dias seguintes foram um tormento. Fabiano dormia na mansão todas as noites, na cama de hóspedes, mas passava o dia inteiro com Lorena nos cômodos principais. Eles faziam questão de esfregar o romance deles na cara de todo mundo, como se não tivessem medo de serem descobertos. Marta percebeu que eles achavam que ela era burra demais ou assustada demais para contar alguma coisa. E talvez tivessem razão. Ela tinha medo, sim. Medo de perder o emprego que sustentava a família dela. Medo de não ser acreditada. Medo do poder que gente como Lorena tinha. Mas o amor por aqueles 3 bebês era maior que o medo. Ela tinha visto eles nascerem, tinha embalado eles quando choravam de madrugada, tinha limpado cada lágrima. Não podia abandoná-los agora. Na 3ª noite, Marta tomou uma decisão. Esperou até Lorena e Fabiano estarem distraídos na sala, bêbados e rindo alto. Pegou o celular velho dela e começou a gravar. Escondeu-se atrás da porta, o coração disparado, e gravou cada palavra que eles diziam. Você acha que ele vai aceitar casar logo? Fabiano perguntava. Tenho trabalhado nisso, Lorena respondia. Falo direto sobre como seria bom para as crianças ter uma mãe de verdade, como eu quero construir uma família. Ele está quase convencido. Mais algumas semanas e teremos o pedido de casamento. E depois? Depois é só aguentar o tempo necessário. Ter um filho dele, talvez, para garantir mais herança. Aí, quando eu pedir divórcio, saio com pelo menos metade da fortuna. Talvez até a guarda das crianças, só para aumentar a pensão. Você é diabólica, Fabiano ria. Adoro isso em você. Aprendi com os melhores, Lorena disse. Minha mãe fez isso 3 vezes. Cada divórcio ela saiu mais rica. É um negócio lucrativo se você souber jogar. Marta gravou tudo. Cada palavra, cada risada cruel, cada plano sórdido. Quando teve material suficiente, voltou para o quarto dos bebês e guardou o celular no fundo da bolsa. Agora, ela tinha provas. Mas ainda faltava o mais difícil. Fazer Ricardo acreditar. E o tempo estava se esgotando. Ele voltaria no dia seguinte, feliz e confiante, sem imaginar a traição que acontecia debaixo do próprio teto. Marta passou a noite em claro, planejando o que diria, como mostraria as gravações. Precisava escolher o momento certo, as palavras certas. A vida daqueles bebês dependia disso. Quando o sol nasceu, Lorena mandou Fabiano embora. Ele saiu pela porta dos fundos como um ladrão. Marta observou tudo da janela do quarto dos bebês. Lorena, então, tomou um banho demorado, arrumou o cabelo, colocou um vestido elegante e até preparou um jantar especial. A transformação foi completa. Quando Ricardo chegasse, encontraria a namorada perfeita, ansiosa para vê-lo, tendo cuidado maravilhosamente bem dos filhos. Nada indicaria a traição brutal que tinha acontecido naqueles dias. Mas Marta estava pronta. Pela primeira vez na vida, ela não seria invisível. Pela primeira vez, sua voz seria ouvida. Não importava o que custasse. O carro de Ricardo apareceu no portão ao final da tarde. Lorena correu para recebê-lo com o sorriso mais falso que Marta já tinha visto. E enquanto assistia àquela cena de mentiras, a faxineira apertou o celular no bolso. A verdade estava prestes a explodir e nada seria como antes. Ricardo entrou na mansão com um sorriso cansado. A viagem tinha sido produtiva, os negócios fechados, mas tudo que ele queria era ver os filhos.
Lorena se jogou nos braços dele, teatral demais, perfume caro demais. Você fez tanta falta, ela suspirou. Mas cuidei de tudo perfeitamente. As crianças foram anjos. Ele beijou a testa dela, genuinamente grato. Subiu correndo para o quarto dos bebês. Os três estavam dormindo, pacíficos. Ricardo sentiu o peito apertar de amor. Marta estava ali, dobrando roupinhas limpas, como sempre. Como foram esses dias, Marta? Ele perguntou baixo para não acordar os pequenos. A faxineira levantou os olhos. Havia algo diferente neles, uma determinação que Ricardo nunca tinha visto. Ela abriu a boca para falar, mas Lorena apareceu na porta. Foi tudo maravilhoso, Lorena respondeu antes que Marta pudesse dizer qualquer coisa. Trabalhamos em equipe, não é, Marta? Ela é muito eficiente. Marta apenas assentiu, mas seus dedos apertavam a roupa com força. Ricardo não percebeu a tensão. Estava ocupado demais, observando os filhos, verificando se estavam bem, se tinham crescido naqueles poucos dias. Preparei um jantar especial para você, Lorena disse, puxando Ricardo pela mão. Venha, deve estar com fome. Eles desceram, deixando Marta sozinha com os bebês. Ela se sentou na cadeira de balanço, o coração batendo descompassado. Precisava agir logo. Mas como interromper aquele jantar romântico? Como destruir a bolha de felicidade que Ricardo tinha construído? Lá embaixo, a mesa estava posta com velas, flores e comida cara que Lorena tinha mandado entregar. Ricardo estava impressionado com o esforço. Você fez tudo isso? Ele perguntou. Claro, Lorena mentiu sem pestanejar. Queria que você soubesse o quanto é importante para mim. Você, as crianças, essa família que estamos construindo. Ricardo segurou a mão dela sobre a mesa. Seus olhos brilhavam com uma emoção que há meses não sentia. Lorena, eu tenho pensado muito. Nesses dias longe, percebi que não quero mais ficar sozinho. Que os meninos precisam de uma mãe e eu preciso de você. O coração de Lorena acelerou. Era o momento que ela esperava. O grande prêmio. O que você está dizendo? Ela perguntou, fingindo surpresa. Ricardo estava prestes a continuar quando escutaram passos descendo a escada. Marta apareceu na entrada da sala de jantar, pálida, mas decidida. Ela segurava o celular nas mãos trêmulas. Senhor Ricardo, ela disse com a voz firme apesar do medo. Preciso falar com o senhor. É urgente. Marta, agora não é hora, Lorena disse rispidamente. Estamos no meio do jantar. É sobre esses dias em que o senhor esteve fora, Marta continuou, ignorando Lorena. Aconteceram coisas que o senhor precisa saber. Ricardo franziu a testa, confuso. Lorena levantou da cadeira, os olhos faiscando de raiva. Que coisas? Ela disse com a voz perigosamente baixa. Está inventando histórias, Marta. Não estou inventando nada, Marta respondeu. Suas mãos tremiam, mas ela não recuou. Tenho provas. Provas de quê? Ricardo perguntou, levantando também. A tensão na sala era palpável. Marta respirou fundo. Era agora ou nunca. Ela apertou o play no celular e o colocou sobre a mesa. A voz de Lorena encheu a sala. Aquele coitado está tão desesperado por companhia que acredita em qualquer coisa que eu digo. É patético. O rosto de Ricardo empalideceu. Ele olhou para Lorena, que tinha ficado branca como papel. O que é isso? Ele sussurrou, mas a gravação continuava. A voz de Fabiano agora. E aqueles moleques? São um sacrifício necessário, mas depois que eu pegar o que quero, o problema dele. Cada palavra era uma facada no coração de Ricardo. Ele se apoiou na mesa, as pernas bambas. A gravação seguia impiedosa, revelando cada plano, cada mentira, cada momento de crueldade. Quando finalmente terminou, o silêncio era ensurdecedor. Ricardo olhava para Lorena como se nunca a tivesse visto antes, e talvez nunca tivesse de fato. Isso é mentira! Lorena gritou apontando para Marta. Ela adulterou essa gravação. Está com inveja tentando me sabotar. Inveja? Marta disse calmamente. De quê?
De ser uma pessoa falsa e cruel? Como você ousa? Lorena avançou na direção dela, mas Ricardo segurou seu braço. Quem é Fabiano? Ele perguntou com a voz cortante como gelo. Eu não conheço nenhum Fabiano. Lorena tentou se soltar. Essa mulher está mentindo. Ele esteve aqui todos os dias. Marta disse olhando direto para Ricardo. Dormiu na casa, usou a piscina, bebeu seus vinhos mais caros. Eles se beijaram bem ali na entrada. Ela apontou para o hall. Riram de você, fizeram planos sobre como gastar seu dinheiro depois do divórcio. Cada palavra era uma bomba explodindo. Ricardo soltou Lorena como se ela queimasse. Saia da minha casa, ele disse baixo. Ricardo, amor, deixa eu explicar. Lorena tentou se aproximar, as lágrimas escorrendo. Mas agora eram lágrimas de desespero, não de tristeza fingida. Ela está mentindo, eu te amo as crianças. Saia da minha casa, Ricardo rugiu. A dor em sua voz era visceral, crua. Agora, Lorena percebeu que tinha perdido. A máscara tinha caído e não havia como colar os pedaços de volta. Ela pegou a bolsa, jogou um olhar de ódio puro para Marta e saiu batendo a porta. O silêncio que ficou era pesado como chumbo. Ricardo se deixou cair na cadeira, o rosto entre as mãos. Seus ombros tremiam. Marta deu um passo na direção dele, mas parou. Não sabia se devia consolá-lo ou deixá-lo sozinho com a dor. Obrigado, ele disse finalmente, a voz abafada, por me contar, por ter coragem. Eu não podia deixar que fizessem mal ao Senhor, Marta disse suavemente, nem aos meninos. Ricardo levantou o rosto. Estava chorando, lágrimas silenciosas que traçavam caminhos pelas bochechas. Mas havia algo mais nos olhos dele além da dor. Havia gratidão. Todos esses meses, ele disse, você esteve aqui, cuidando dos meus filhos quando eu mal conseguia olhar para eles, segurando as pontas quando eu estava quebrado por dentro. E eu nem te via direito. O senhor estava sofrendo, Marta disse. É compreensível. Não, Ricardo balançou a cabeça. Não é desculpa. Você tem uma família, alguém esperando por você em casa? Marta hesitou antes de responder. Tenho uma filha. Ela tem a idade para entrar na universidade, mas não temos condições. Trabalho aqui e em mais 2 casas para juntar o dinheiro. Ricardo olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Realmente a visse. Uma mulher que trabalhava até a exaustão, que cuidava dos filhos dele com mais amor que a própria namorada falsa, que tinha arriscado o emprego para protegê-los. Quanto falta? Ele perguntou. Senhor, para a universidade da sua filha. Quanto falta? Marta ficou sem palavras. Balbuciou um valor que soava impossível para ela, mas que para Ricardo era pouco mais que o preço de um jantar caro. Considere pago, ele disse simplesmente. E seu salário está triplicado a partir de hoje. Você não trabalha mais em outras casas, só aqui, e não como faxineira. Eu não entendo, Marta sussurrou, as lágrimas finalmente escorrendo. Você é a única pessoa que realmente se importou com meus filhos, Ricardo explicou. A única que estava aqui por amor, não por interesse. Quero que seja a babá oficial deles. Que os ajude a crescer, que seja a presença materna que eles precisam. Marta cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Anos de trabalho duro, de humilhação silenciosa, de ser invisível, tudo desmoronando naquele momento de reconhecimento. Eu cuido deles desde que nasceram, ela disse entre lágrimas. Amo esses meninos como se fossem meus netos. Eu sei, Ricardo disse levantando. Pela primeira vez, ele abraçou Marta. Um abraço genuíno, cheio de gratidão. E eles amam você também. Eu vejo como ficam calmos no seu colo, como sorriem quando você canta. Nesse momento, um dos bebês começou a chorar lá em cima. Depois, os outros 2 se juntaram ao coro. Marta e Ricardo riram ao mesmo tempo, apesar das lágrimas. Eles sabem quando são assunto da conversa, Marta disse, limpando os olhos. Subiram juntos. Ricardo pegou um dos trigêmeos, Marta pegou outro e eles improvisaram para cuidar do terceiro. Era desajeitado, caótico,
Mas havia algo bonito naquela cena. Uma família quebrada começando a se curar. Sabe o que é engraçado? Ricardo disse enquanto trocava a fralda com dificuldade. Lorena nunca fez isso. Sempre tinha uma desculpa. Agora sei por quê. O senhor merece alguém que realmente te ame, Marta disse. E essas crianças merecem alguém que as ame de verdade. Talvez algum dia, Ricardo suspirou. Mas agora eu só quero focar neles. Em ser o pai que eles precisam. Com a sua ajuda. Sempre, Marta prometeu. Nas semanas que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu. Marta agora tinha um quarto na mansão. Estava sempre presente. A filha dela, Júlia, foi aceita na melhor universidade da cidade, com tudo pago. A menina chorou tanto quanto a mãe quando soube. Ricardo voltou a sorrir aos poucos. Não a felicidade completa de antes, mas algo mais suave, mais real. Ele passava mais tempo com os filhos, aprendia a trocar fraldas direito, a preparar mamadeiras, a identificar cada tipo de choro. E descobriu que Marta tinha uma sabedoria que nenhum livro ensinava. Ela sabia exatamente quando um bebê estava com fome, com sono ou apenas precisando de carinho. Tinha canções de ninar que faziam os três dormirem instantaneamente. Tinha um jeito de embalar que acalmava até o choro mais desesperado. Como você aprendeu tudo isso? Ricardo perguntou uma noite. Criei 5 filhos, Marta respondeu com um sorriso. E depois, ajudei a criar 8 netos. Crianças têm sido minha vida inteira. Ricardo percebeu o quanto tinha sido cego. A pessoa mais importante para os filhos dele estava ali o tempo todo. E ele nem tinha se dado ao trabalho de conhecer sua história. Mas agora estava diferente. Ele perguntava sobre a vida dela, sobre os filhos, sobre os sonhos. E descobriu uma mulher incrível, cheia de histórias, de força, de amor para dar. Os trigêmeos cresciam saudáveis e felizes. E quando sorriam para Marta, Ricardo via no rosto dela o mesmo amor que Camila teria dado a eles. Não era substituto, nunca seria. Mas era real, puro, incondicional. A traição de Lorena ainda doía. As noites ainda eram difíceis. Mas pela primeira vez, desde que perdeu a esposa, Ricardo sentia que talvez, apenas talvez, tudo ficaria bem. Porque família não era sobre sangue ou casamento. Era sobre quem ficava quando tudo desmoronava. Quem segurava sua mão na escuridão. Quem amava suas crianças como se fossem suas. E Marta era a família que eles precisavam. Os meses foram passando e a vida na mansão tinha encontrado um ritmo próprio. Os trigêmeos cresciam rápido, cada dia trazendo novidades. O primeiro sorriso consciente, os primeiros sons que não eram choro, a primeira vez que seguraram um brinquedo sozinhos. Ricardo não perdia nada. Estava presente em cada momento, cada descoberta. Marta era o alicerce de tudo. Ela transformou a casa num lar de verdade. Tinha receitas especiais que fazia nas tardes de domingo, músicas que cantava enquanto cuidava dos bebês, histórias que inventava para contá-las antes de dormir, mesmo sabendo que ainda eram pequenos demais para entender. A filha dela, Júlia, às vezes vinha visitar. Era uma moça linda, estudiosa, sempre com livros debaixo do braço. Os trigêmeos adoravam quando ela aparecia. Júlia tinha uma energia jovem que os fazia gargalhar. Sua filha é uma moça especial, Ricardo comentou numa dessas visitas. Você fez um trabalho incrível criando ela sozinha. O pai dela nos deixou quando descobriu que eu estava grávida, Marta contou. Disse que não tinha nascido para ser pai, mas olha só o que ele perdeu. Uma filha maravilhosa, netos que nunca conhecerá. Ricardo escutava essas histórias com atenção agora. Cada detalhe da vida de Marta era importante para ele. Não como patrão, mas como amigo de verdade. Alguém que respeitava profundamente aquela mulher. Mas a paz que tinham construído estava prestes a ser testada. Porque o passado tem o hábito de voltar quando menos esperamos. Era uma tarde tranquila quando a campainha tocou. Ricardo estava no escritório, trabalhando remotamente para passar mais tempo em casa.
Marta foi atender. Do outro lado do portão estava uma mulher elegante, de cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, roupas caras, postura aristocrática. "Posso ajudar?" Marta perguntou pelo interfone. "Sou Helena, mãe do Ricardo", a mulher disse com uma voz que não aceitava questionamentos. "Abra o portão imediatamente." Marta hesitou. Dona Helena tinha vindo poucas vezes, desde que os bebês nasceram, sempre com críticas, nunca com ajuda real, mas não podia deixá-la do lado de fora. Apertou o botão. Helena entrou na mansão como um furacão. Olhou ao redor com desaprovação, notando cada brinquedo fora do lugar, cada detalhe que não estava de acordo com seus padrões impossíveis. "Onde está meu filho?" ela perguntou sem nem cumprimentar Marta direito. "No escritório, senhora", Marta respondeu. "Vou chamá-lo." "Não precisa", Helena disse subindo a escada. "Sei onde fica." Marta ficou parada, com um mau pressentimento no estômago. Conhecia o tipo, gente que tratava empregados como móveis, que olhava de cima, que julgava sem conhecer. Tinha trabalhado para muitas pessoas assim ao longo da vida. Ricardo levantou surpreso quando a mãe entrou no escritório sem bater. "Mãe, o que está fazendo aqui?" "Vim ver meus netos", Helena disse, mas o tom indicava que não era apenas isso. "E conversar com você sobre as decisões absurdas que anda tomando." "Que decisões?" Ricardo cruzou os braços. "Soube que expulsou Lorena." Helena foi direto ao ponto. "Uma moça de família boa, educada, perfeita para você." "E por quê? Por ciúmes de uma empregada?" "Como você sabe disso?" Ricardo perguntou, a irritação crescendo. "Lorena me ligou chorando", Helena explicou. "Contou como aquela faxineira inventou histórias, manipulou você com mentiras." "Estou decepcionada, Ricardo. Pensei ter criado um filho mais inteligente." "A faxineira tem nome", Ricardo disse com a voz perigosamente calma. "É Marta, e ela não inventou nada. Lorena estava me traindo, planejando me usar pelo dinheiro. Marta me mostrou provas." "Provas que podem ser falsificadas", Helena rebateu. "Você realmente acredita numa empregada contra uma mulher da nossa classe social?" "Nossa classe social?" Ricardo repetiu incrédulo. "Está ouvindo o que está dizendo?" "Estou sendo realista." Helena sentou na cadeira em frente à mesa dele. "Ricardo, você está vulnerável. Perdeu Camila, está criando trigêmeos sozinho. É natural que procure apoio, mas não pode confundir gratidão com realidade. Essa Marta está se aproveitando da sua fragilidade." "Marta salvou meus filhos de uma cobra", Ricardo disse, levantando a voz. "Ela cuida deles com amor de verdade, enquanto você, minha própria mãe, mal aparece aqui." "Não fale comigo nesse tom!" Helena levantou também. "Tenho minha própria vida, meus compromissos sociais. Não posso largar tudo para cuidar de bebês." "Mas pode largar tudo para defender uma golpista", Ricardo apontou. Eles estavam se encarando quando Marta apareceu na porta, tímida. "Desculpa interromper. Os bebês acordaram, estão querendo vocês." Helena olhou para ela como se fosse um inseto. "Ninguém pediu sua opinião. Volte para suas funções." "Bom, ela trabalha aqui", Ricardo disse rispidamente, "e tem todo o direito de entrar em qualquer cômodo quando necessário. Na verdade, ela mora aqui agora." "Mora?" Helena arregalou os olhos. "Você deixou uma empregada morar na sua casa? Ricardo, isso é inadmissível." "Ela não é empregada", Ricardo explodiu. "É a babá dos meus filhos, é parte dessa família e merece mais respeito do que você está demonstrando." O silêncio que seguiu era tenso. Marta estava pálida, claramente desconfortável. Helena olhava para o filho como se não o reconhecesse. "Entendo", Helena disse finalmente com a voz gelada. "Você escolheu o lado dela. Muito bem, mas não venha chorando quando descobrir que está sendo manipulado." E ela saiu do escritório com passos firmes. Ricardo passou a mão pelo cabelo frustrado. Marta ainda estava na porta, parecendo querer desaparecer. "Sinto muito", ela sussurrou. "Não queria causar problemas entre vocês." "Você não causou nada", Ricardo garantiu.
Minha mãe sempre foi assim. Nunca consegui agradá-la, nem quando Camila estava viva. Eles desceram juntos para o quarto dos bebês. Os três estavam agitados, sentindo a tensão no ar como crianças sempre sentem. Helena estava lá, olhando para os netos com uma expressão que era difícil decifrar. Eles estão grandes, ela comentou sem emoção real. Parecidos com você na mesma idade. Quer pegá-los? Ricardo ofereceu. Helena recuou instintivamente. Não, obrigada. Não sou muito boa com bebês tão pequenos. Quando crescerem um pouco mais... Marta pegou um dos trigêmeos que começava a chorar, ninando com naturalidade. A criança se acalmou imediatamente, aconchegando-se nela. Helena observou a cena com algo que parecia inveja, misturada com desdém. Vejo que eles estão bem cuidados, ela admitiu relutantemente. Mas ainda acho que você está cometendo um erro, Ricardo. Essa situação toda é inadequada. Inadequado é o quê? Ricardo desafiou. Ter alguém que ama meus filhos cuidando deles? Reconhecer o valor de uma pessoa pelo caráter e não pela conta bancária? É inadequado misturar as coisas, Helena disse. Empregados são empregados. Família é família. Não se deve confundir os papéis. Então você nunca foi família de verdade, Marta disse de repente. Todos olharam para ela surpresos. Ela estava tremendo, mas continuou. Família não é sobre sobrenome ou dinheiro, é sobre estar presente, é sobre amor. E com todo respeito, senhora, a senhora não demonstra nenhum dos dois. O silêncio era absoluto. Helena ficou vermelha de raiva. Ricardo arregalou os olhos e Marta pareceu não acreditar no que tinha acabado de dizer. Como você ousa, Helena sibilou. Ela ousa porque é verdade, Ricardo disse antes que Marta pudesse se desculpar. Mãe, quando foi a última vez que você realmente quis saber dos seus netos? Quando ligou para perguntar como estavam, se precisavam de alguma coisa? Marta está aqui todos os dias, acorda de madrugada quando eles choram, limpa cada lágrima, comemora cada conquista. Ela é mais avó para eles do que você jamais será. Helena pegou a bolsa, a dignidade ferida estampada no rosto. Vou embora. Quando você recuperar a sensatez, me ligue. Mas não conte comigo enquanto essa mulher estiver morando aqui. Ela saiu sem se despedir dos netos. O som do carro dela sumindo pela rua foi como um alívio. Ricardo se deixou cair na cadeira de balanço, exausto. Desculpa, Marta disse com lágrimas nos olhos. Não devia ter falado daquele jeito. Vou perder meu emprego. Não vai perder nada. Ricardo a interrompeu. Você disse exatamente o que eu devia ter dito há anos. Minha mãe é uma mulher amarga que nunca soube demonstrar afeto, sempre cobrou perfeição, nunca deu amor de verdade. E eu não vou deixar que ela estrague o que construímos aqui. Marta limpou as lágrimas, ainda segurando o bebê. Sua mãe te ama do jeito dela, só não sabe mostrar. Talvez, Ricardo suspirou. Mas não é desculpa para tratar você daquele jeito. Você merece respeito, Marta, de todo mundo. O resto do dia foi tranquilo. Eles evitaram falar sobre a visita de Helena, focando nos bebês, nas rotinas simples que tinham se tornado reconfortantes. Mas à noite, depois que os trigêmeos dormiram, Ricardo e Marta se sentaram na cozinha para um chá. Sabe o que eu aprendi? Ricardo disse, mexendo a bebida quente. Que família não é quem compartilha seu sangue. É quem compartilha sua vida. Quem está lá nos dias ruins, não só nos bons. Quem ama sem esperar nada em troca. Sua esposa era assim? Marta perguntou suavemente. Camila era tudo isso e mais. Ricardo sorriu tristemente. Ela teria amado você. Teria ficado grata por ter alguém tão especial cuidando dos filhos dela. Eu gostaria de ter conhecido ela, Marta disse. Ela está aqui. Ricardo tocou o peito. Em cada coisa que faço pelos meninos, em cada momento que escolho ser melhor, e acho que ela nos trouxe você. De alguma forma, ela sabia que precisaríamos. Eles ficaram em silêncio confortável, apenas existindo naquele momento de paz. Lá fora, o mundo continuava com suas complicações. Mas ali dentro, naquela cozinha simples,
tinha algo raro: família verdadeira. E nem toda a desaprovação de Helena, nem todas as Lorenas do mundo poderiam destruir isso. Porque o que tinham construído era real, era forte, era baseado em algo que dinheiro não compra: respeito mútuo e amor genuíno. Os trigêmeos dormiam tranquilos no andar de cima. E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo também dormiria em paz, porque tinha finalmente entendido o que realmente importava. A vida tinha encontrado um equilíbrio delicado. Os trigêmeos cresciam rápido demais, cada dia trazendo alguma novidade que fazia Ricardo e Marta sorrirem. Eles tinham dado nomes aos meninos finalmente: Miguel, o mais chorão e carente; Gabriel, o que sorria para tudo; e Rafael, o observador silencioso que parecia entender mais do que deveria para sua idade. Ricardo escolheu nomes de anjos propositalmente, porque para ele aqueles três eram exatamente isso: anjos que Camila tinha deixado para ele não se perder completamente na escuridão da dor. As manhãs agora tinham rotina. Marta acordava primeiro, preparava o café enquanto os primeiros raios de sol entravam pela janela da cozinha. Ricardo descia logo depois, sempre com um dos bebês no colo, geralmente Miguel, que acordava antes dos irmãos e não aceitava ficar sozinho no berço. "Bom dia, pequeno", Marta dizia toda manhã para Miguel, beliscando as bochechas gordinhas dele. O bebê sorria, aquele sorriso banguela que derretia qualquer coração. Júlia tinha se tornado presença constante também. Vinha almoçar com a mãe sempre que podia, entre aulas na universidade. Ela tinha um jeito especial com os trigêmeos. Brincava com eles de um jeito que fazia os três gargalharem. Aquelas risadas gostosas de bebê que soam como música. "Você vai ser uma ótima mãe um dia", Ricardo comentou numa dessas tardes, observando Júlia fazer caretas para Gabriel. A moça corou: "Ainda falta muito para isso. Primeiro quero me formar, construir minha carreira, mas confesso que esses três estão me fazendo repensar meus planos de não ter filhos." Ricardo sorriu. Havia algo reconfortante em ver aquela família, porque era isso que tinham se tornado, crescendo e se fortalecendo. Marta, Júlia, ele e os trigêmeos. Uma família montada pelos pedaços que a vida tinha deixado, mas não menos real por isso. Foi numa tarde de sexta que tudo mudou novamente. Ricardo estava no escritório quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Ele quase não atendeu, mas algo o fez apertar o botão verde. "Alô?" "Ricardo." A voz era de Lorena. Ele reconheceria aquele tom em qualquer lugar. Seu sangue gelou. "Como conseguiu meu número novo?" "Não importa", ela disse. E havia algo diferente na voz dela. Não era a arrogância de antes. Era algo mais perigoso. Desespero. "Precisamos conversar." "Não temos nada para conversar", Ricardo respondeu seco. "Você deixou bem claro suas intenções. Está fora da minha vida." "E se eu te dissesse que estou grávida?" O mundo parou. Ricardo sentiu como se tivessem jogado um balde de água fria nele. As palavras ecoavam na cabeça dele, não fazendo sentido. "Isso é mentira", ele disse finalmente. "É verdade", Lorena insistiu, e pela primeira vez ele ouviu algo que parecia lágrimas na voz dela. "De alguns meses. Descobri depois que você me expulsou. É seu filho, Ricardo. Nosso filho." "Impossível", ele balbuciou. Nós não... Naquela noite antes da sua viagem", Lorena interrompeu. "Você não lembra? Tomamos vinho, conversamos até tarde." Ricardo tentou lembrar. Aquela noite era nebulosa na memória dele. Tinha bebido mais do que deveria. Estava emocionalmente vulnerável. Mas não podia ter acontecido. Ele lembraria disso. "Estou com medo", Lorena continuou. "Não tenho ninguém. Minha família me expulsou quando descobriram sobre Fabiano. Não tenho dinheiro, não tenho para onde ir. E estou carregando seu filho, Ricardo, nosso bebê. Se isso for verdade, faça um teste de DNA", Ricardo disse, a voz tremendo. "Posso fazer", ela concordou rápido demais. "Mas preciso de ajuda agora. Não tenho nem para comer direito. Por favor, pelo bebê,
Mesmo que você me odeie, não deixe seu filho passar necessidade. Ricardo desligou o telefone sem responder. Suas mãos tremiam. Isso não podia estar acontecendo. Não agora, quando finalmente tinha encontrado paz. Quando os trigêmeos estavam bem, quando Marta tinha se tornado parte essencial da vida dele, desceu as escadas em passos pesados. Marta estava na sala com os 3 bebês no tapete de atividades. Gabriel tentava pegar um brinquedo colorido, Miguel choramingava querendo colo e Rafael observava tudo com aqueles olhos escuros que pareciam enxergar a alma. Aconteceu alguma coisa? Marta perguntou imediatamente, percebendo a expressão dele. Ricardo se sentou no sofá, o peso do mundo nos ombros. Lorena ligou. Diz que está grávida, que o filho é meu. O silêncio que seguiu era denso. Marta pegou Miguel no colo automaticamente quando o bebê começou a chorar de verdade, mas seus olhos permaneceram fixos em Ricardo. Você acredita nela? Ela perguntou cuidadosamente. Não sei. Ricardo passou as mãos pelo rosto. Não lembro daquela noite direito, mas ela é capaz de qualquer coisa. Pode estar mentindo só para voltar para minha vida. Ou pode estar dizendo a verdade. Marta completou baixinho. Se for verdade... Ricardo olhou para os trigêmeos. Terei 4 filhos, 4 crianças que perderam a mãe de formas diferentes. Essa criança não perdeu nada ainda, Marta disse com firmeza. Não assuma o pior antes de ter certeza. Exija o teste de DNA e até lá, não tome nenhuma decisão precipitada. E se for meu, Ricardo sussurrou, como vou explicar para Miguel, Gabriel e Rafael que eles têm um irmão que eu fiz com a mulher que tentou nos enganar? Você vai contar a verdade quando tiverem idade para entender, Marta respondeu. Que adultos cometem erros, que vida é complicada, mas que criança não tem culpa de nada e todo bebê merece amor. Ricardo olhou para aquela mulher que tinha virado seu porto seguro. Como você é tão sábia. Vivi muito. Ela sorriu triste. Vi muita coisa. Aprendi que julgar não adianta. O que adianta é fazer o certo, mesmo quando o certo é difícil. Nas semanas seguintes, a tensão era constante. Ricardo mandou advogados entrarem em contato com Lorena. Ela forneceu exames que comprovavam a gravidez. A idade gestacional batia com a cronologia. O teste de DNA só poderia ser feito após o nascimento, a menos que fizessem um teste pré-natal que era caro e tinha riscos. Lorena concordou com o teste, mas continuava pedindo ajuda financeira. Ricardo, orientado pelos advogados, começou a pagar uma pensão provisória. Não porque acreditava nela, mas porque se existisse mesmo uma criança, ela não podia passar necessidade. Marta observava Ricardo definhar. Ele não dormia direito, não comia como antes. Brincava com os trigêmeos, mas o sorriso não alcançava os olhos. O peso da situação estava consumindo ele. Você precisa conversar com ela pessoalmente. Marta sugeriu uma noite, depois que os bebês dormiram. Olhar nos olhos dela. Você vai saber se está mentindo ou não. Não quero vê-la, Ricardo admitiu. Tenho medo do que posso fazer ou dizer. Então leve alguém com você. Marta ofereceu. Leve seu advogado, ou leve a mim. Ricardo olhou para ela surpreso. Você iria? Iria para o inferno se você precisasse. Marta disse simplesmente. Você não está sozinho nisso, Ricardo. Nunca mais vai estar sozinho. Ele sentiu os olhos arderem. Como tinha vivido tanto tempo sem enxergar pessoas como Marta? Como tinha sido tão cego para o que realmente importava? Marque um encontro, ele decidiu. Num lugar público, com você do meu lado. Vou olhar nos olhos dela e descobrir a verdade. O encontro foi marcado num café discreto, no centro da cidade. Ricardo chegou com Marta, ambos tensos. Lorena já estava lá, sentada numa mesa no canto. E Ricardo teve que admitir, ela parecia grávida de verdade. A barriga era evidente, o rosto mais cheio, o jeito de sentar diferente. Ricardo, ela levantou quando os viu.
Seus olhos foram de Ricardo para Marta e algo parecido com mágoa passou pelo rosto dela. Trouxe a faxineira? Trouxe minha amiga, Ricardo corrigiu. E gerente da casa, Marta tem mais direito de estar aqui do que você algum dia teve. Eles se sentaram. O silêncio era pesado. Lorena mexia nervosamente numa xícara de chá pela metade. Obrigada por aceitar me ver, ela disse finalmente. Sei que não mereço. Não merece mesmo, Ricardo concordou. Mas se existe uma criança inocente nessa história, ela merece consideração. Lorena colocou a mão na barriga num gesto protetor. É real, Ricardo. Estou apavorada, sozinha, mas isso aqui é real. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. Eu estraguei tudo, sei disso. Fui gananciosa, estúpida, cruel. Mas esse bebê não tem culpa dos meus erros. E Fabiano? Marta perguntou diretamente. Onde está ele nessa história? Lorena soltou um riso amargo. Sumiu quando descobriu a gravidez. Disse que não queria criança, que não era problema dele. Mostrou quem realmente era. Ela olhou para Ricardo. Assim como você mostrou. A diferença é que você foi homem de verdade desde o começo, e eu era burra demais para valorizar. Isso não vai me convencer de nada, Ricardo disse friamente. Você é boa atriz, já provou isso. Eu sei, Lorena assentiu. Por isso concordei com todos os testes que quiser fazer. DNA, o que for necessário. Só peço que não abandone essa criança. Mesmo me odiando, não abandone seu filho. Ricardo estudou o rosto dela. Procurava sinais de mentira, de manipulação, mas só via medo genuíno e arrependimento. Ainda assim, não podia confiar. Vamos esperar o bebê nascer, ele decidiu. Farei o teste de DNA imediatamente. Se for meu filho, assumirei total responsabilidade. Mas você entende que nunca mais teremos qualquer relacionamento além de pais dessa criança. Entendo, Lorena sussurrou. Não espero seu perdão. Só espero que dê ao bebê o amor que dei aos seus outros filhos, aos trigêmeos que deviam ter me importado de verdade. Mas eu era cega demais para ver. Eles saíram do café em silêncio. No carro, Marta segurou a mão de Ricardo. Você vai superar isso, ela prometeu. Seja qual for o resultado, vamos superar juntos. E pela primeira vez em semanas, Ricardo acreditou que talvez fosse verdade. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. Ricardo mantinha contato mínimo com Lorena, apenas o necessário para acompanhar a gravidez. Ela enviava fotos dos ultrassons, relatórios médicos, tudo documentado como prova de sua sinceridade. Era uma menina. Lorena queria chamá-la de Isabela. Em casa, a vida continuava. Miguel, Gabriel e Rafael cresciam numa velocidade assustadora. Já sentavam sozinhos, balbuciavam sons que quase pareciam palavras, riam de tudo e de nada. Eram a luz que mantinha Ricardo funcionando nos dias mais difíceis. Marta continuava sendo o alicerce de tudo. Ela nunca julgou Ricardo pelo possível erro que tinha cometido. Nunca fez com que ele se sentisse pior do que já se sentia. Apenas estava presente, constante como o nascer do sol. Júlia também tinha se tornado parte importante daquela dinâmica. Ela ajudava com os trigêmeos sempre que podia. Estudava na biblioteca da mansão. Jantava com eles pelo menos 3 vezes por semana. Ricardo tinha começado a vê-la não apenas como filha de Marta, mas como parte da família dele também. Foi numa dessas noites de jantar que Helena apareceu novamente. Sem avisar, como sempre. Mas dessa vez havia algo diferente nela. A postura rígida estava mais relaxada, o olhar menos crítico. Posso entrar? Ela perguntou da porta quase humildemente. Ricardo estava surpreso demais para negar. Fez sinal para que entrasse. Helena caminhou até a sala onde Marta estava com os 3 bebês. Gabriel tinha acabado de dar os primeiros sinais de que estava tentando engatinhar, e todos comemoravam como se fosse a maior conquista do mundo. Eles estão enormes, Helena comentou,
E dessa vez havia emoção real na voz. Posso pegá-los? Marta olhou para Ricardo, que assentiu. Ela entregou Rafael para Helena com cuidado. A avó segurou o neto com uma delicadeza que Ricardo nunca tinha visto. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto dela, enquanto olhava para aquele rostinho curioso. Sinto muito, Helena disse, sem tirar os olhos de Rafael. Por tudo. Por não ter sido a mãe que você precisava, Ricardo. Por não ter sido a avó que eles merecem. O silêncio na sala era absoluto. Até os bebês pareciam sentir a importância daquele momento. O que mudou? Ricardo perguntou, a voz cuidadosa. Eu mudei, Helena admitiu. Passei esses meses pensando no que você disse, sobre família verdadeira, sobre estar presente. Ela finalmente olhou para Marta. E você estava certa. Eu não demonstrava amor. Não porque não amasse, mas porque nunca aprendi como. Minha própria mãe foi distante e eu repeti o padrão. Nunca é tarde para mudar, Marta disse gentilmente. Espero que não. Helena sorriu triste. Quero conhecer meus netos de verdade. Estar presente na vida deles. Se você me deixar, Ricardo, sei que não mereço, mas estou pedindo uma chance. Ricardo olhou para aquela mulher que tinha sido tão dura a vida inteira. Via a vulnerabilidade nos olhos dela, a tentativa genuína de mudança, e percebeu que estava cansado de guardar mágoas. Pode ficar para o jantar, ele ofereceu, e voltar quando quiser. Mas tem que respeitar Marta, ela não é empregada, é família. Entendo, Helena assentiu. E peço desculpas a você também, Marta, pelo jeito que a tratei. Você é uma mulher extraordinária, e eu fui tola em não ver isso. O jantar foi surpreendentemente agradável. Helena contou histórias de quando Ricardo era criança, momentos que ele não lembrava. Júlia fez perguntas sobre a família, curiosa. E pela primeira vez, aquela mesa tinha todas as gerações reunidas em harmonia. Quando Helena foi embora, prometeu voltar na semana seguinte. E cumpriu. Começou a visitar regularmente, sempre trazendo algo para os netos. Não presentes caros como antes, mas coisas significativas. Livros de histórias, roupinhas que ela mesma tinha costurado, álbuns de fotos da família. Quero que eles conheçam de onde vêm, ela explicou mostrando fotos antigas. Que saibam que Camila era especial, que foi amada, que eles são fruto de um amor verdadeiro. Ricardo segurava as fotos da esposa com um aperto no peito. Mas não era mais a dor lancinante de antes. Era uma saudade mansa, cheia de gratidão pelos momentos que tiveram. O telefone tocou numa madrugada. Era Lorena. Ela estava em trabalho de parto. Ricardo sentiu o pânico tomar conta. Acordou Marta, que imediatamente assumiu o controle. Vá para o hospital, ela ordenou. Eu fico com os meninos. Júlia está aqui, vai me ajudar. Você precisa estar lá. Não sei se consigo, Ricardo admitiu. Você consegue. Marta segurou o rosto dele com ambas as mãos. Porque independente de tudo, pode ser seu filho nascendo. E você não se perdoa se não estiver lá. Ricardo dirigiu até o Hospital Vida Nova, o mesmo onde tinha perdido Camila. As memórias o sufocavam, mas continuou andando, um passo de cada vez, até a maternidade. Lorena estava sozinha numa sala, assustada e com dor. Quando viu Ricardo, começou a chorar. Você veio, ela soluçou. Pensei que não viria. Estou aqui pela criança, ele esclareceu, mas sua voz estava mais suave do que pretendia. O parto foi longo e difícil. Ricardo ficou do lado de fora a maior parte do tempo, mas os médicos o chamaram quando Isabela finalmente nasceu. Era minúscula, perfeita, com um choro forte que ecoava pelo corredor. Quer segurá-la? Uma enfermeira ofereceu. Ricardo pegou a bebê com mãos trêmulas. Olhou para aquele rostinho vermelho e enrugado e sentiu algo se mexer no peito. Não sabia se era sua filha, mas era uma criança inocente que não tinha pedido para nascer naquela confusão toda. Bem-vinda ao mundo, pequena, ele sussurrou. O teste de DNA foi feito no mesmo dia. Lorena não hesitou.
Não fez drama. Apenas pediu que fosse rápido porque não aguentava mais a incerteza. Os resultados levariam alguns dias. Ricardo voltou para casa exausto emocionalmente. Marta tinha preparado o quarto dele, uma sopa quente, e estava esperando acordada, mesmo sendo quase 4 da manhã. Como foi? Ela perguntou. Não sei. Ricardo se deixou cair no sofá. Ela é linda, Marta. Tão pequena, tão frágil, e eu não sei se consigo amá-la se for minha. Não depois de tudo. Amor não é algo que a gente controla. Marta sentou ao lado dele. É algo que acontece, e se ela for sua filha, você vai amá-la, porque você tem um coração bom demais para punir uma criança pelos erros dos pais. E se não for minha? Ricardo perguntou. Vou sentir alívio ou tristeza? Não sei nem o que sentir. Você sente o que tiver que sentir, Marta segurou a mão dele. Não existe certo ou errado aqui. Só existe honestidade com você mesmo. Os dias de espera foram torturantes. Ricardo visitou Isabela no hospital 2 vezes. Lorena estava diferente, vulnerável, assustada, mas genuinamente dedicada àquela bebê. Não tinha mais traços da mulher manipuladora de antes. Acho que a maternidade a mudou, Ricardo comentou com Marta. Ou ela está sendo ainda melhor atriz do que eu pensava. Pessoas podem mudar, Marta ponderou. Nem sempre completamente. Mas um filho tem o poder de transformar até o coração mais duro. Quando o resultado finalmente chegou, Ricardo estava em casa com os trigêmeos. Abriu o envelope com mãos tremendo. Leu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. A probabilidade de paternidade era de 99,9%. Isabela era filha dele. Ele se sentou no chão, o papel ainda nas mãos. Miguel engatinhou até ele, curioso com a reação do pai. Ricardo pegou o filho no colo, abraçando com força. Você tem uma irmãzinha, ele sussurrou. Todos vocês têm. Marta encontrou ele assim, cercado pelos 3 meninos, chorando silenciosamente. Ela se sentou no chão também, envolvendo todos num abraço impossível. Vai ficar tudo bem, ela prometeu. Vamos descobrir como fazer isso funcionar juntos. E foi exatamente isso que fizeram. Ricardo estabeleceu que Isabela ficaria com Lorena, mas ele teria ampla visitação. Alugou um apartamento confortável para elas. Garantiu suporte financeiro adequado, mas deixou claro que não haveria reconciliação romântica. Você pode ser mãe da minha filha, ele disse a Lorena, mas nunca mais será nada além disso para mim. Espero que entenda e respeite. Entendo, Lorena aceitou. E agradeço por não me tirar ela. Por deixar eu ser mãe, mesmo depois de tudo. Com o tempo, uma rotina estranha, mas funcional se estabeleceu. Ricardo visitava Isabela 3 vezes por semana. Lorena vinha à mansão aos fins de semana para que os irmãos convivessem. Nunca era confortável totalmente, mas funcionava. Helena surpreendeu a todos ao abraçar Isabela como neta também. Criança não tem culpa de nada, ela declarou. E essa menina é sangue do meu sangue. Júlia tinha se formado com honras na universidade. Na festa de formatura, ela fez um discurso onde agradeceu à mãe por me ensinar que dignidade não tem preço e a Ricardo por me mostrar que bondade ainda existe no mundo. Não havia um olho seco na plateia. Meses viraram anos. Miguel, Gabriel e Rafael cresceram fortes e saudáveis. Isabela também. As 4 crianças brincavam juntas, alheias às complicações que marcaram suas origens. Numa tarde de domingo, todos estavam reunidos no jardim da mansão. Helena empurrava Miguel no balanço. Júlia corria com Gabriel e Rafael. Lorena ninava Isabela na sombra. E Ricardo observava tudo, ao lado de Marta. Olha o que construímos, ele disse maravilhado. Uma família completamente maluca, cheia de remendos, mas real. As melhores famílias são assim, Marta sorriu. Imperfeitas, mas cheias de amor. Eu não teria conseguido sem você. Ricardo virou para encará-la. Você salvou a gente, salvou a mim. Você se salvou sozinho, Marta corrigiu. Eu só estava aqui quando precisou. Exatamente. Ricardo segurou a mão dela. Você estava aqui. Sempre.
em cada momento difícil, em cada decisão impossível. E eu sei que nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Não precisa agradecer. Marta apertou a mão dele de volta. Vocês são minha família. Cuidar da família não exige agradecimento. Naquele momento, Rafael correu até eles, caiu e ralou o joelho. Começou a chorar. Marta e Ricardo se abaixaram juntos, cada um de um lado, limpando as lágrimas, soprando o machucado, fazendo cócegas até ele rir novamente. E ali, naquela cena simples, estava tudo o que precisavam. Amor que cura, presença que sustenta, família que escolhemos construir, não apenas a que herdamos, porque no final não importava como começou. Importava como terminou, e aquela história, cheia de dor e traição, de erros e recomeços, tinha terminado exatamente como deveria, com amor, com perdão, com esperança. E com a certeza de que mesmo quando tudo parece perdido, ainda há pessoas dispostas a segurar sua mão na escuridão e caminhar com você até encontrar a luz novamente. Mut joo, semmoista ei mulla oikein. Ei mulla oikein silleen täks viikko. Mulla on se ripsihuolto torstaina. Sit mun äiti ehkä tulee käymään joku päivä. Mun synttärit oli siis viikonloppu, mutta mä en saa tuota otsikkoa vaihdettua. Niin mun äiti tulee ehkä käymään joku päivä. Moi Dino Raukka ollut tänään hammaslääkärissä. Poistettu 4 hammasta. Mulle pupunen. Miettikää sen vuosi sitten käyty sen kanssa. Poistaa hampaita ja taas. Se oli sanonut se eläinlääkäri, että se on niin vanha jo, että ne menee nopea. Aha, ei sit onne joo. Sori, mä en saa sitä otsikkoa vaihdettua. Sitten torstaina on se ripsihuolto. Äiti sanoi, että se voisi tulla käymään joku päivä. Sitten lauantaina on Emman synttärit. Mä oon kutsunut Isbe ja Niina tähän mun luokse. Et katsotaan, että juodaan vähän viiniä ja käytäs siellä. Mut mä en haluis juoda tiettekö silleen, että mä lähden niinku dokaan tai mä oon niinku aamuun asti missään. Mulla tuli eilen ensimmäisen, jonka profiili lukee, että mun ikäinen naama näyttää siis 15 vuotta vanhemman. Joo, toi on kyllä. Siis sä et voi oikeasti ikinä tietää ihmisestä. Ja musta on välillä järkyttävää. Tosi monet ulkomaalaistaustaiset esimerkiksi näyttää mun mielestä paljon vanhemmilta. Koska musta tuntuu, että suomalaiset on tosi nuoren näköisiä. Tai voi olla myös muitakin maalaisia, mutta nyt mä puhun vaan siitä, mitä mä oon niinku huomannut. Mut sit saattaa tulla joku ulkomaalaistaustainen, tosi tummapiirteinen tai näin. Ja se on silleen, että se on vaikka niinku 31 ja se näyttää 45-vuotiaalta ja sä oot silleen... Hetkonen. Mä en laita Modexori ketään, ketä mä en tiedä. Deittailen Suomessa myös suomalaisia. Mulla ei oo siis mitään semmoista, että sun pitää olla ulkomaalainen tai sun pitää olla tietyn ikäinen tai mulla ei oo siis mitään semmoista, että pitää olla jotain. Ei. Ihan täysin riippuu. Mä vaan oon huomannut silleen, että no jotenkin musta tuntuu helpommalta deittailla ulkomaalaisia. Okei, myös sen takia, että mä voin puhua sit tänne niistä paljon vapaammin. Mut jotenkin en mä tiedä onks mulla tullut tässä kauheasti semmosia suomalaisia, ketä mua niinku kiinnostais. Et totta kai jos tulee joku suomalainen, niin mulla ei oo mitään semmoista, että mä en voi nyt deittailla sua, koska sä oot suomalainen. Ei todellakaan.
Mut joo, en tiedä. Nyt musta tuntuu, mä en jaksa niinku... En mä tiedä. Mä en tiedä oikein mikä olo muu tällä hetkellä on. Tietysti mä oon 2 päivää ollut ihan jotenkin paskana. Siis ihan silleen niinku... Tietysti koko elämä masentaa kaikki. Musta tuntuu, että sit mä oon niinku 2 päivää vaan silleen... Mulla on myllännyt tietysti kaikki asiat mun päässä vaan silleen. Mä vaan mietin koko ajan, mitä mä teen tän kanssa, mitä mä teen tän kanssa, mites tää. Mun pitää saada nyt asioita jotenkin eteenpäin ja kukaan ei sitä voi tehdä mun puolesta. Mun täytyy se tehdä. Mut sit en mä tiedä jotenkin, mä en tiedä onko mulla tullut jotkut sellaiset darra-ahdistukset tai semmoset, mitä mulle ei ole siis aikaisemmin tullut. Niin musta tuntuu, että nyt mulla on jotenkin ollut tosi pahat niin nää 2 päivää. Niin. En tiedä. Kaikki vaan niinku myllää päässä. Mä oon ollut sillä, että vittu, mä en tiedä mitä mä teen niinku mun elämälläni. Kyllä se tästä varmaan menee ohi, mutta mä en jotenkin ihan tykkää tästä olosta, mikä tässä on ollut. Joo, niin mä veikkaan kanssa, että tää on darra-ahdistusta. Enkkupojan kanssa ollaan juteltu kyllä niinku päivittäin vieläkin. Se sanoi, että sillä on hirveä kiire ja tarttis taas samanlaisen reissun kuin hänellä oli viimeksi. Että hän sanoi, että hänellä oli niin kiva jotenkin relaxing niinku reissu tänne. Ja se sanoi, että kaipais nyt jo uutta tommosta. Että sanoi, että munkaan oli niin kivaa ja sit se just laittoi tossa 1 päivä mulle viestiä, että vituttaa ihan sikana tää meidän välimatka. Et koska meillä on niin hyvä kemia ja meillä on niin että on jotenkin tuntuu haasteelliselta tää koko keissi siis silleen, että meidän pakko niinku aina, toisen on pakko aina ottaa jotain lomaa ja lähteä sinne toiseen maahan, missä toisella ei ole mitään muuta kuin se toinen. Mäkin sanoin sitä, että se olisi ihana deittailla, tietysti silleen, että me voitais nähdä aina välillä. Tietysti silloin tällöin vaikka 2 kertaa viikossa tehdä jotain yhdessä, niin se olisi ihan eri, mutta on ärsyttävää, että se niinku lentää toiseen maahan ja sit sä lennät sinne, niin sit sä oot siellä toisen armoilla vaan. Kun ei sulla oo silleen niinku elämää siellä tai semmoista, tiedättekö? Mut joo. Et kyllä se niinku tossa vähän sanoi, että käytännössä meissäkin voisi olla niin sanotusti chanssi, jos me asuttais vaan lähekkäimmin. Että sit se laittoi tos... Me ei puhuttu 2 päivää, kun se lähti. Ja sitten mä laitoin sille jotain ääniviestiä, niin sit se laittoi vaan, että kauhea ikävä tuli, kun se kuuli mun ääneen, että ihana kuulla mun ääniä. Nyt mä kuolen. Hyvästi. Mut joo. Onhan se harmillista. Ja sitten miten se ottelija Afrikan reissu? Mä itse asiassa just tässä liven alussa sanoin siitä, että mä puhuin sen kai itse asiassa tänään. Kun sillä piti olla se matsi huhtikuun 10. päivä. Mut kun silloin se nenä murtunut, niin se ei saa otella vielä nyt siinä. Eli siihen on tullut nytten ratkaisu. Eli hän ei saa otella vielä. Mutta hänellä on tullut uusi ottelu, mikä on sitten Nigeriassa kesäkuussa. Ja sit kun mä laitoin silleen, että et sä et meinaa nyt otella siellä Etelä-Afrikassa, niin sit se laittoi vaan, että ei, että eiks mulle Nigeria kelpaa. Sit mä olin silleen, käy, että en mä tiennyt, että onks mun kutsu voimassa sinne. Sit se oli vaan, että on sun kutsu voimassa sinne, mutta siihen on nyt 2 kuukautta aikaa. Mut kyllä mä haluaisin lähteä siellä käymään sitten. Niin se siirtyi nyt kesäkuun niin sanotusti puoleen väliin.
mutta